Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, eu agradeço a possibilidade de participar aqui com vocês. Cumprimento a senadora Ana Rita e os demais senadores, também a deputada Heloísa Erundina. Dizer que para nós o Conselho Nacional de Igrejas é um prazer muito grande estar aqui, por isso também trago uma saudação especial do nosso presidente, o Dom Manuel João Francisco. E dizer, para mim não foi pedido nada em específico sobre desde que perspectiva refletir em torno dessa encíclica. Então, eu tomei a liberdade de refletir a partir de uma das categorias a quem a encíclica foi dirigida, que é as pessoas de boa vontade. Então, eu me identifico ali, nessa categoria, para quem o Papa João XXIII dirigiu a encíclica, e por isso também ela é uma encíclica tão inspiradora e provocativa também. Para mim, refletir sobre uma encíclica papal foi um exercício inusitado. Como teóloga protestante, e eu gostaria de destacar o teóloga, o que significa para uma mulher formada em teologia refletir sobre uma encíclica papal, é algo especialmente inusitado. Então, o que eu trago são reflexões muito livres, a partir das inspirações e das reflexões que a encíclica foi trazendo. Nessas reflexões livres, eu destaquei os contextos que eu acho que foram tão bem colocados que não seria necessário recuperar, mas eu gostaria de recuperar, talvez, dois aspectos que não foram tão ressaltados. O primeiro, de alguns momentos históricos que antecederam a encíclica, e, de maneira especial, o ano de 1948, com o lançamento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que transparecem claramente nessa encíclica Pacem in Terris. E outra, uma progressiva consolidação dos valores seculares que estavam presentes naquele contexto histórico-social, e um contexto de emancipação das ideias e do fortalecimento das autonomias humanas. E, além disso, como já foi bem colocado aqui, era um contexto de grandes transformações históricos, sociais, contemporâneas. Então, era um contexto social histórico de muita ebulição. E aí eu trago alguns destaques de alguns pontos da encíclica que indicam desafios. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é que essa encíclica olha para a realidade e se pergunta pelos significados dos desafios históricos para a teologia e para a Igreja. Essa encíclica não nega as contradições que estão presentes na realidade, mas, no entanto, ela reconhece que existem conflitos, mas que também existem, ao mesmo tempo, progressos que possibilitam aos seres humanos crescerem e se desenvolverem na busca da sua autorrealização. Um reconhecimento irrestrito dos direitos e dos deveres humanos, um destaque especial ao direito à liberdade que contribuam para a dignidade humana, o reconhecimento dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras à ascensão econômica, social e cultural, e, de maneira muito especial, a promoção da dignidade da mulher e de seus direitos no âmbito familiar e social e de seu ingresso na vida pública. E, nesse aspecto, é importante a gente destacar da importância que teve o ingresso da mulher na vida pública para a própria emancipação da mulher enquanto cidadã. E a superação da relação de poder entre os povos, que era baseada na compreensão de que existem dominantes e dominados. E, por fim, a superação de privilégios econômicos, sociais, raciais e de gênero. Na encíclica está de sexo, mas, se a gente atualiza, poderíamos chamar de gênero. E esses direitos são fundamentados teologicamente
por uma teologia que, para nós, luteranos e luteranas, é muito especial, que é a teologia da graça. Então, está ali a nossa grande identificação com essa encíclica. A teologia da graça compreende que as pessoas são perdoadas ou resgatadas em sua dignidade pela morte e ressurreição de Cristo. E esse amor gracioso de Deus faz com que as pessoas se tornem amigas de Deus. E isso me chamou muita atenção, que na encíclica está que as pessoas se tornam filhas e amigas de Deus. Mas eu gostaria de ficar com o termo amigas de Deus. Que essa relação a relação que nós desenvolvemos de amizade de Deus que nos possibilita ter acesso aos direitos humanos. Essa chave hermenêutica é muito importante. Então, trata-se de uma fundamentação teológica que se elabora a partir de uma relação dialogal e não hierárquica e não imposta. Essa compreensão teológica permite que se reconheça o mundo moderno não como ameaça, em função do recuo religioso, mas como um contexto que possibilita o despertar da consciência de direitos e da possibilidade de reivindicação e acesso a valores sociais e às vivências religiosas de uma forma mais profunda. E também aproveito e destaco duas ênfases que a encíclica dá para as funções do poder público. A primeira dessas ênfases é que o poder público tem a tarefa de harmonizar e disciplinar convenientemente os direitos que as pessoas, com os quais as pessoas se relacionam entre si. Cabe ao Estado evitar que os indivíduos, ao fazerem valer os seus direitos, não comprometam os direitos do outro ou lhe impeçam o cumprimento do dever. Então, é o reforçar da integridade dos direitos. A segunda função é que cabe ao Estado criar condições sociais que favoreçam o exercício dos direitos e o cumprimento dos deveres. A não atuação conveniente do poder público no âmbito econômico, social e cultural favorece a desigualdade e agravam a inoperância dos direitos. Isso é muito atual se a gente pensar aqui no Brasil, na importância da gente ter um Estado que faça exatamente esse equilíbrio entre a garantia dos direitos, em especial o equilíbrio econômico, social e cultural. E, por fim, a ênfase de que o Estado é criador, regulador e protetor das condições sociais necessárias à promoção dos direitos necessários à dignificação da vida e para a redução das desigualdades sociais e econômicas. Ao se dirigir às pessoas de boa vontade, a encíclica dialoga com os valores que são fundadores do movimento ecumênico, cujas raízes podem ser identificadas no humanismo. A encíclica não estabelece uma postura de condenação em relação às pessoas que pensam e agem de uma maneira diferente daquelas propostas pela Igreja. E isso é muito interessante, muito atual para o momento em que a gente vive hoje, de um contexto religioso que é muito condenatório e pouco gracioso. Isso porque a encíclica compreende que a pessoa que abre e fecha aspas erra do ponto de vista religioso não é necessariamente uma pessoa com a qual toda a colaboração nas tarefas do mundo esteja equivocada. É uma postura de respeito às diferentes formas de pensar e agir no mundo. Ela é importante para o diálogo entre as entre religiões e também é uma postura importante para que as igrejas, aí eu reforço igrejas no plural, consiga estabelecer diálogo com os novos sujeitos sociais que hoje se fortalecem na sociedade.
e eu penso muito nas mulheres e também nos homoafetivos, que muitas vezes as nossas instituições eclesiais têm mais uma postura de condenação do que de diálogo. Então, quando o Papa João XXIII fala em pessoas de boa... A mesma coisa também em relação a outras religiões, e eu penso no caso do Brasil, religiões de matriz africana e indígena. Então, quando o Papa fala em pessoas de boa vontade, ele também reforça a importância do diálogo e da postura não condenatória, porque, afinal, Deus estabelece uma relação de amizade com todos os seres humanos. Então, trata-se de uma concepção de um cristianismo que se concretiza no reconhecimento daquilo que as diferentes culturas têm em comum. Essa visão de cristianismo torna-se fecunda em situações de guerra e conflitos. Eu lembro que, no contexto da Guerra dos 30 Anos na Europa, Leibniz entendia que o cristianismo era sinônimo de uma sociedade com experiências e tradições espirituais comuns. Portanto, o cristianismo, enquanto religião, deveria contribuir, junto com a política, para a promoção da paz universal. Ele desenvolveu o conceito da multiplicidade na unidade, a partir da noção de que cada cultura representa uma determinada concepção de mundo. Cada cultura carrega uma perspectiva diferente de uma mesma realidade, e a cooperação é o único caminho para atingir uma visão unitária do todo. A multiplicidade na unidade defende que a compreensão dos elementos básicos e fundamentais do universo e seu sentido não deve suprimir a diversidade, pois harmonizar não quer dizer uniformizar, mas compreender a diversidade. E, por fim, alguns desafios que a encíclica nos coloca para nós hoje, como igrejas em um contexto que não fica, cujos conflitos não se distanciam muito do contexto em que a encíclica de João XXIII foi lançada. O primeiro grande desafio é olhar para a realidade e perguntar pelo significado dos acontecimentos históricos atuais para a teologia e para a igreja. A teologia, para fazer-se atual, precisa necessariamente deixar-se interpelar pela realidade. É como tem um livro bem recente que foi lançado por uma teóloga alemã chamada Margot Käsemann, que tem um título muito provocador que se chama Ir além do amém e do sim. É isso que está colocado como desafio para a nossa teologia hoje. Em um período de uma superabundância de deuses que querem normatizar e regulamentar a vida humana, a encíclica Pacem in Terris nos possibilita refletir profeticamente sobre a função social da religião, mais especificamente do cristianismo. Isso porque a experiência religiosa, ela continua a formar e a propor valores e comportamentos, embora não determinar esses valores. Nesse sentido, temos o compromisso de assumir que nós temos, sim, um papel contestador e que nos cabe, sim, reivindicar mudanças sociopolíticas, no sentido de contribuir para mudanças de valores com vistas ao fortalecimento de uma democracia que dialoga e que é participativa, ou, como querem os movimentos sociais, uma democracia que seja direta. Outros desafios que a encíclica nos coloca, que é a necessidade de revermos a nossa concepção de missão ou de tarefa. A encíclica coloca um discernimento da ação de Deus na história e destaca a necessidade de uma teologia que abraça ou que abarca a história
e pela interpretação das transformações históricas. A missão, ela precisa estar cada vez mais associada ao desenvolvimento humano, à humanização e à participação ativa nas lutas por justiça e transformação. Aí vem a pergunta: será que, enquanto instituições religiosas, conseguiremos desempenhar essa tarefa desde a perspectiva do espírito da encíclica, ou seja, de uma democracia dialógica e participativa, e não de imposição e afastamento do mundo? Será que conseguiremos olhar para o outro como pessoa de boa vontade? Será que conseguiremos nos desfazer dessa tentação grande que sempre tem as organizações eclesiais, que é de sucumbir ao pecado, de olhar para o outro, muitas vezes numa postura mais de condenação do que de acolhimento? E aí eu termino com uma frase de um autor alemão que eu gosto muito, que se chama Thomas Mann. E é uma frase de um diálogo entre dois personagens do livro Dr. Fausto, em que eles refletem sobre o ser jovem. Eu acho que essa reflexão cabe bem nesse contexto em que a gente se prepara para a Jornada Mundial da Juventude. E eu vou pegar o ser jovem como ser atual. Então, o personagem reflete aqui. Eu adaptei um pouquinho. Será que conseguiremos ser jovens no sentido de sermos originais, no sentido de nos conservarmos próximos da fonte da vida, no sentido de erguer-nos e sacudir as amarras de uma civilização obsoleta, de ousar o que outros não têm coragem de arriscar e de saber voltar a imergir no elementar? Então, é a reflexão que eu coloco, porque eu acho que são essas as provocações que essa encíclica nos trazem, que são muito atuais e que cabe muito mais momentos de reflexão e estudo. Obrigada.